Cada nova medida adotada sobre redes sociais são objeto de atenção e cuidado muito especial desta Casa, pela repercussão que pode ter sobre o direito às liberdades, especialmente a liberdade de se informar, convencer-se e votar. Há de se garantirem as liberdades com informação correta, para que a expressão seja manifestação de liberdade, não exposição manipulada de ódios e violências. O objetivo da justiça é a paz social. Os que atuam pela conflituosidade agem contra a justiça e comprometem as liberdades. Na medida e nos limites constitucionais da atuação do Poder Judiciário, que é limitado pela Constituição e pelas leis, cabe à magistratura desempenhar o seu dever de ser uma barreira contra o estado de guerra entre cidadãs e cidadãos, para beneficiar uns tantos interessados em cercear o direito livre de se informar e de concluir sobre o que cada um deseja para si e para o país. Quando tomei posse nesta presidência, afirmei que a justiça existe para as gentes, não para as máquinas. Nas máquinas se podem inserir o dado que a inteligência humana é capaz de criar. Porém, o ser humano não é capaz de criar duas coisas pelo que não pode incluir nenhuma máquina. A liberdade, que é quase um sentimento da humanidade, e o afeto, com toda a sua multiplicidade de sentimentos. Máquinas são coisas que nos ajudam, que interferem cada vez mais nas vidas humanas, mas que também podem promover desumanidades, como vem sendo praticadas tantas vezes. São poderosas algumas das máquinas, é certo, mas é preciso impedir que elas façam prosperar a violência, a agressão e o medo incutido nas pessoas. Porque se assim não ocorrer, chegará um dia em que elas nos matarão. Morreremos de medo. Não vivemos tempos fáceis, se é que algum tempo foi fácil para os viventes de cada período da história. Mas hoje nós temos muito mais instrumentos democráticos e principalmente temos a enorme vontade das instituições brasileiras, e estão aqui para minha alegria e para minha honra como presidente desta Casa, os senhores presidentes e o vice-presidente da República, o presidente do Supremo, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, a mostrar a nossa ideia de fazer com que a Constituição seja aplicada na independência dos poderes, mas principalmente na harmonia entre os poderes. Aqui estamos, os presidentes dos três poderes. O presidente Lula, que foi eleito com mais de 60 milhões de votos. O presidente Davi Alcolumbre, eleito com consagradores 73 votos em 81 senadores. E o presidente Hugo Mota, segundo candidato mais votado na história da Câmara dos Deputados, com 444 votos em 513. E gostaria de modestamente dizer que eu mesmo fui eleito com 10 dos 11 votos que participaram da eleição. E o voto que não foi em mim foi o meu mesmo, queria dizer. E lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. O título de legitimidade desses agentes é a formação técnica e a imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis. Nós decidimos as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira. E, naturalmente, convivemos com a insatisfação de quem tem interesses contrariados. Faz parte do trabalho de qualquer tribunal de justiça no mundo. Ou desagradamos a fazenda pública ou desagradamos o contribuinte. Ou desagradamos as comunidades indígenas ou desagradamos os que legitimamente tenham ocupado uma determinada área. Faz parte do nosso papel. O juiz tem que ser um profissional bem analisado, porque há sempre um grau de insatisfação e de rejeição. Faz parte da vida e nós não devemos nos abalar com isso. E é assim em todas as cortes constitucionais do mundo, dos Estados Unidos à África do Sul, da Colômbia a Israel. Mas os três poderes aqui presentes são unidos pelos princípios e propósitos da Constituição. Somos independentes e harmônicos como manda a Constituição. Porém, mais do que isso, nós somos pessoas que se querem bem e, acima de tudo, querem o bem do Brasil. Com boa fé e boa vontade, quase tudo é possível nessa vida. Faremos coisas boas juntos, presidente Lula, presidente Hugo Mota, presidente Davi Alcolumbre,
como já atuamos irmanados com a Procuradoria-Geral da República, aqui representada pelo professor Paulo Gonet, e a advocacia representada por Beto Simonetti. Boa tarde a todos. Prazer e muita honra participar desta cerimônia no Congresso Nacional e gostaria, logo ao início, de prestar a homenagem que considero devida e merecida ao presidente que concluiu o seu mandato no comando do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, um homem público que se destacou pela integridade, pela civilidade e pelo seu comprometimento com o interesse público e as necessidades do país. Considero que Rodrigo Pacheco prestou um serviço inestimável ao país e gostaria aqui de registrar a homenagem que considero devida e merecida a ele. Querido presidente Davi Alcolumbre, presidente Hugo Mota, senhor primeiro secretário, senhor procurador-geral, senhor chefe da Casa Civil, nós estamos aqui hoje celebrando a posse dos presidentes das casas legislativas e eu queria aqui cumprimentar uma vez mais o senador Davi Alcolumbre pela votação consagradora de 73 votos numa casa de 81 parlamentares. Não é pouco significativo esse fato e a capacidade que Vossa Excelência teve de aglutinar as pessoas em torno de valores e objetivos que são os objetivos do país. E da mesma forma queria cumprimentar o deputado Hugo Mota, que obteve 444 votos na sua eleição para presidente da Câmara dos Deputados, 444 em 513 deputados, a segunda maior votação já registrada na Câmara dos Deputados. Nós, todos os três poderes da República, estamos unidos pelos valores da Constituição e pelos propósitos nela estabelecidos. Porém, mais do que a harmonia e independência prevista na Constituição, eu tenho muito prazer de estar aqui porque nós temos, acima de tudo, bons sentimentos uns em relação aos outros e torcemos pelo sucesso um do outro. De modo, presidente Alcolumbre, que mais do que a presença formal do presidente do Supremo aqui, na verdade está o compromisso do Poder Judiciário de sermos parceiros em tudo aquilo que, à luz da Constituição, seja bom para o Brasil. Alguém me perguntou na entrada se eu havia recebido um recado ou compreendido um recado, e a primeira coisa que me ocorreu foi: entre nós não há necessidade de recados, nós temos conversa direta, aberta e franca de pessoas que se querem bem e que se ajudam, e quando eventualmente divergirem, vamos ser capazes de sentar numa mesa e institucionalmente absorvermos a divergência. Pensamento único só existe nas ditaduras. A característica da democracia é a divergência com civilidade e a capacidade de diálogo e de colocar argumentos na mesa. E, portanto, agradecendo a honra do convite, vou aqui respeitar uma regra que ouvi de um velho professor que dizia: discursos convém que sejam poucos, se possível bons e, em qualquer caso, breves. De modo que eu agradeço o convite para estar aqui nessa tribuna e gostaria de dizer, presidente Davi, presidente Hugo Mota, a minha crença profunda de que com boa fé e com boa vontade, quase tudo nessa vida é possível. Desejo, portanto, presidente Davi e presidente Hugo Mota, que ambos sejam abençoados na tarefa importante de servir bem ao país. Muito obrigado.